Olá, eu me chamo Carlos, tenho 37 anos de idade e a experiência que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2015. Eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, porém eu não prefiro dizer o nome. A cidade é pequena, no qual todos se conhecem. Moro em uma área bem rural e foi lá que eu nasci. A cidade é cortada pela famosa rodovia Presidente Dutra, que liga os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Como eu já disse, eu moro na área rural, em um sítio bem grande, bem arborizado, com árvores frutíferas e ornamentais. E nesta propriedade existem mais 3 casas, que são dos meus primos, que ficam na entrada da propriedade. A minha casa já fica mais afastada para o interior do sítio. Eu fui criado nesse lugar com meu irmão e mais os meus primos. Foi uma infância muito feliz. A minha mãe, que já é falecida, era espírita, mas também gostava de assistir às missas. Ela criou eu e meu irmão em um lar onde nós tínhamos muita fé em Deus, mas também muito respeito com as coisas espirituais, pois a minha mãe sempre contava de suas experiências com o sobrenatural. Eu e meu irmão e os meus primos crescemos ouvindo as histórias dos nossos pais e tios, que contavam de seus encontros com o inexplicável em sua juventude. O meu pai, que hoje já se encontra com 80 anos de idade, já vivenciou experiências com o sobrenatural e sempre conta uma história de que o meu avô, o seu pai, teve encontros por dias com um suposto lobisomem. Isso há 70 anos atrás. Como moramos na chamada roça, todos aqui já eram acostumados com as histórias sobre lobisomem, mula sem cabeça, saci e almas penadas. E essas histórias nos deixavam apavorados quando éramos crianças. Mas conforme fomos crescendo, então fomos nos acostumando e as histórias já não nos causavam mais aquele espanto da infância. Pois bem, o sítio onde eu moro fica a uns 300 metros da rodovia Presidente Dutra, e entre a rodovia e a propriedade existe uma estrada longa de terra que vai beirando a rodovia até a entrada do nosso bairro, onde começa a parte mais urbana. Nesta estrada existem apenas 3 propriedades: o sítio onde eu moro, o sítio de uma senhora amiga da minha família há anos, que faz limite com a nossa propriedade, e depois do sítio dessa senhora tem o último, que é de um senhor que morava sozinho e que também prefiro ocultar o seu nome. Na verdade, ele já até faleceu já faz alguns anos, e como a família dele mora toda no centro do Rio de Janeiro, não quiseram assumir os cuidados com a propriedade e deixaram a mesma entregue nas mãos de um conhecido nosso, que acaba limpando aquele local. Ele cuida das cercas, mas não mora lá não. Ele vai lá, faz o seu serviço e vai embora. Esse sítio é cheio de mangueiras, muito mesmo, que se espalham por toda a imensa propriedade, só deixando livre um espaço no meio, onde está a velha casa do falecido, que vive fechada e já está bem deteriorada por sinal. Este sítio é muito sinistro e durante o dia dá até calafrios passar por ele, pois devido às árvores serem muito juntas, a residência acaba dando um aspecto sombrio. Essa própria estrada é muito esquisita e perigosa durante a noite. Além de não ter nenhuma iluminação, as únicas lâmpadas que possuem estão no início, bem em frente à porteira da minha casa, que é a primeira propriedade, e as outras luzes no final dela. E só depois que se passa pelo sítio sombrio que já começa a parte urbana do bairro. Eu mesmo posso contar nos meus dedos as vezes que eu passei por essa estrada durante a noite, pois é muito feio. O matagal das propriedades é muito alto. Estão bem afastados das casas, tornando-se pasto para os animais que agora no momento ninguém mais cria. Costumamos passar por ela só durante o dia, pois além das questões sobrenaturais, tem também os assaltos, que já aconteceram muito pelo fato de ser escuro demais,
No entanto, é o caminho mais curto para chegar ao bairro, e os mais corajosos enfrentam. Já na parte urbanizada do bairro, eu tenho uma pequena loja alugada, onde guardo os móveis para decorações de festas, pois também trabalho nesta área. Eu tenho esse espaço já há muitos anos. Era o dia 2 de novembro de 2015, dia de finados. Como todos os anos nessa data, eu levantei cedo, fui ao cemitério homenagear a minha mãe e os meus antepassados e voltei para casa, pois um grande amigo meu veio passar o dia conosco para aproveitar o feriado, e por volta das 15 horas eu precisei ir ao meu depósito, na loja, para fazer uns reparos em alguns móveis e aproveitar também o feriado, pois era uma das minhas poucas folgas. Esse meu amigo de nome Marcos também foi, pois ele iria dormir na nossa casa naquela noite. Tínhamos até bicicleta em nossa casa, porém resolvemos ir a pé pela longa estrada, pois é o caminho mais curto, e durante o dia não teria problema algum. Então levamos em média de uns 20 minutos caminhando. Os meus planos eram o seguinte: era fazermos os reparos e voltarmos para minha casa antes do escurecer, pois era horário de verão e daria para fazermos isso. No entanto, enquanto estávamos no depósito, muitos amigos vieram conversar conosco, pois é bem na beira da rua, e assim eu ficava entre as conversas e os reparos dos móveis. Devido a isso, eu acabei demorando um pouco mais, e quando acabamos, fizemos um lanche na pracinha que fica perto e tomamos o caminho de volta para minha casa. Já eram mais de 19 horas, e por ser no horário de verão, e mesmo com o sol já posto, o céu ainda estava claro, não estava totalmente escuro. Foi então que eu perguntei ao Marcos se ele se importaria se passássemos pela estrada de terra, pois ali seria o caminho mais rápido do que dar a volta por detrás do bairro ou pela rodovia, o que eu acho muito perigoso pelo fluxo de carros, e teríamos que atravessá-la, passar por debaixo de um viaduto para chegarmos em casa. Como eu já estava muito cansado e doido para chegar em casa, passamos por ali mesmo. Eu quero ressaltar que o meu amigo é meio cético com as coisas sobrenaturais, pois já havíamos conversado sobre esse assunto por diversas vezes, e ele sempre esboçava uma reação de achar que muitas das coisas são invenções do povo. Começamos então a caminhar pela estrada, tendo à nossa direita os sítios e à nossa esquerda a rodovia. Eu caminhava pelo canto da estrada e Marcos ao meu lado. E quando começamos a passar em frente às mangueiras do sítio do falecido, foi aí que eu vi uma luz que passeava por entre as árvores. Ela não era muito grande, e o que me levou a pensar logo de início que fosse algum tipo de vagalume, pois aqui é o que mais tem. Enquanto eu andava, eu acompanhava aquela pequena luz com os meus olhos, e para minha surpresa, ela aumentou de tamanho, tornando-se uma bola de fogo do tamanho de uma tampa de panela. Imediatamente um arrepio tomou conta do meu corpo, mas eu fiquei bem calado, pois eu achei que fosse coisa da minha cabeça, e como o Marcos era cético, eu achei que ele fosse dizer que eu estava ficando louco. No entanto, para minha surpresa, o Marcos exclamou: Carlos, você está vendo aquilo?" Eu respondi: "Vendo o quê?" Foi então que ele me falou: "Cara, aquela bola de fogo ali por detrás das árvores, ela está subindo e descendo." Foi então que, para fazer um teste, eu disse que não estava vendo. Eu falei para ele que eu não estava vendo nada. Foi então que ele me puxou pelo braço bruscamente e falou: "Meu irmão, eu não acredito que você não está vendo aquilo. É verdade que você não está vendo?" Foi então que eu falei a verdade, e já trêmulo, eu falei com minha voz completamente embargada: "Cara, na verdade já estou vendo há bastante tempo, porém eu não quis te falar." E ele me perguntou: "O que você acha que é aquilo?" Eu respondi para ele que eu não sabia o que era, e eu falei para ele para continuarmos andando, pois se a bola de luz viesse para cima de nós, iríamos ter que correr para a pista e atravessá-la no meio daquele trânsito. Então continuamos andando, e aquela bola de fogo estava nos acompanhando por entre as árvores. Uma hora ela ficava muito grande,
e depois acabava diminuindo de tamanho. No entanto, o que viria a acontecer depois me deixou tão impressionado que eu nunca esqueci ou esquecerei o que vimos naquela noite. Quando já estávamos nos aproximando da segunda propriedade, eu olhei para o meio das árvores e acabei vendo várias pessoas que formavam um tipo de procissão. Era da seguinte forma: andavam um atrás do outro, todos com as cabeças baixas. As mulheres usavam vestidos e véus brancos, já os homens usavam também roupas longas como as batinas de um padre, que também eram brancas, e na cabeça usavam capuz. Eu não conseguia ver o rosto deles, pois estavam a uma certa distância e as suas cabeças estavam abaixadas, não nos permitindo vê-los. Na frente da procissão ia um homem que era bem mais alto do que os demais. Também estava de roupa longa e capuz, e que segurava nas mãos uma bola de fogo, que antes nós havíamos visto por entre as árvores. Eu pude observar que eles não andavam com os pés no chão, mas eles levitavam por cima da terra. E quando eu vi aquilo, o meu pavor apoderou-se de mim. Eu comecei a rezar. O Marcos, vendo aquilo, então me perguntou: "Cara, por que você está rezando em voz alta?" Foi então que eu lhe disse: "Meu irmão, olha de novo para o meio das árvores." Foi então que ele olhou e também viu o que eu havia visto. O Marcos ficou tão apavorado que ficou mudo e começamos a correr. Foi então que eu disse a ele: "Meu irmão, não olhe para trás, pelo amor de Deus." Corremos o restante da estrada completamente transtornados. Eu não conseguia parar de pensar no que havia acabado de acontecer conosco. Quando chegamos na porteira da minha casa, paramos de correr e entramos no sítio andando, pois já nos sentíamos mais seguros, mas sem dizermos uma única palavra um com o outro. Foi então que, para nossa surpresa, quando íamos chegando perto de casa, depois de passarmos pelas casas dos meus primos, vimos então na parte mais afastada da nossa propriedade, em meio às nossas mangueiras e jaqueiras, a mesma bola de fogo. Porém, não vimos mais aquele grupo de pessoas vestidas de branco. Nós ficamos parados no meio do caminho, pois não tínhamos mais pernas para correr, e aquela bola de fogo passeou por entre as árvores e subiu desaparecendo por cima da copa das mangueiras. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para o meu pai o que havíamos presenciado. E ele nos disse: "Olha, o que vocês viram foi a procissão das almas." Pois aqui em nossa região, quando eu era jovem, haviam muitos relatos de pessoas que acabaram vendo esse mesmo fenômeno. Porém, faz muito tempo que ninguém mais comentou nada aqui. Eu acredito que depois da chegada da luz elétrica, muitas coisas se afastaram para lugares mais remotos. Mas como hoje é dia de finados, eu acredito até que elas vêm à Terra para receberem as homenagens e rezas. Agora, o porquê que apareceram para vocês, eu não sei explicar isso. Bom, rezem para elas descansarem em paz. No decorrer da noite, ainda conversamos muito sobre o acontecido. Porém, eu confesso que eu não consegui dormir naquela noite, pois foi algo que me impressionou muito. Eu já tive outras experiências sobrenaturais, mas essa me marcou demais, pois o meu amigo também viu. Então não tinha como dizer que era loucura ou alucinação ou invenção minha. Mas desde esse dia, nunca mais passei por aquela estrada depois do escurecer. E até hoje, quando o meu amigo Marcos vem em nossa casa, ele acaba relembrando esse acontecimento. Ele até me confessou recentemente que a sua opinião sobre o sobrenatural e o mundo invisível mudou radicalmente. Bom, bem-aventurado é os que creram sem terem visto isso. Eu desejo a vocês uma boa noite. O relato que você vai ouvir agora aconteceu no interior do estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente em Maretas, distrito da cidade de Serrinha.
Esse fato aconteceu no início dos anos de 1980. Naquele lugar morava o Luiz. Ele ainda era um jovem naquele tempo. O Luiz namorava uma moça e quase todas as noites ele saía de sua casa onde vivia com seus pais e seguia até a casa de sua namorada, que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância de onde o Luiz vivia. Após terminar o seu trabalho no final da tarde, o Luiz se arrumava, tomava banho, vestia sua melhor roupa e seguia sozinho por uma estrada de terra, por todos aqueles 3 quilômetros, para ver a sua amada. O Luiz gostava de ir sozinho caminhando. Havia cavalos na fazenda onde o mesmo vivia, mas ele preferia ir a pé, porque no caminho ele sempre encontrava alguns amigos e eles acabavam parando para conversar. E assim ele vivia de uma forma muito agradável naquela fazenda. Naquele lugar não havia muitos habitantes e todos eles se conheciam. Então não havia perigo do Luiz ir sozinho no início da noite e voltar mais ou menos após as 11 até meia-noite, pois nunca aconteceu do Luiz encontrar alguma coisa estranha ou avistar algo assustador naquele caminho. Então, se surgisse algo que o assustasse, ele poderia facilmente parar diante de alguma casa e pedir para entrar, para ficar protegido. Mas não havia coisa alguma que assustasse aqueles moradores daquela região. Por isso, todas as pessoas que moravam ali viviam tranquilamente e não tinham medo de absolutamente nada. E mesmo com as noites escuras, era comum encontrar alguém na estrada de terra, voltando de algum rio onde havia ido pescar, ou lá da vila, onde iria fazer alguma compra para casa. E por não acontecer nada de estranho e nem de assustador naqueles lugares, Luiz caminhava muito seguro naquelas estradas de terra durante as noites, e muitas das vezes nas noites sem luar, nas noites escuras. O Luiz saía da casa dele no final da tarde e ia até a casa de sua namorada e voltava tarde da noite, sozinho por aquela estrada de terra escura. E como disse muitas vezes, somente observando a estrela no céu, porque muitas das noites a lua não aparecia para iluminar o seu caminho. Mas quando chegou a Semana Santa daquele ano, algumas pessoas mais velhas que o conheciam e sabiam do trajeto que ele fazia da casa dele até a casa de sua amada, o chamaram e conversaram com ele para que ele tomasse cuidado, porque naquela semana, na Semana Santa, muitas coisas poderiam acontecer. Vultos poderiam aparecer pelo caminho, ou até mesmo assombrações perigosas que poderiam surgir diante dele para tentar agredi-lo. Por ser uma pessoa muito educada, o Luiz nunca zombou daquelas pessoas que contavam aquelas histórias, principalmente porque ele desde criança aprendeu a respeitar as pessoas mais velhas. Ele somente perguntava: "O senhor já viu alguma coisa?" Ou "a senhora já viu alguma coisa?" Porém, as pessoas respondiam: "Aqui nunca apareceu coisa alguma que alguém pudesse dizer que foi algo sobrenatural." Mas eles diziam que em outros lugares, alguns parentes e alguns amigos que saíam durante aquelas noites, principalmente em lugares escuros como era aquela região onde eles viviam, sempre tiveram algum encontro assustador pelo caminho. E muitos tiveram que sair correndo. Já outros conseguiam se esconder no mato e ficavam somente observando os vultos passando pela rua. Barulhos estranhos atrás das árvores, gritos, assobios assombrosos no meio da escuridão. Luiz apenas balançava a cabeça negativamente e dizia que ele nunca tinha visto nada daquilo, e nem mesmo aquelas pessoas que estavam conversando com ele poderiam afirmar que viram algo de outro mundo naquela região.
Então, até que alguém pudesse afirmar com toda certeza que realmente viu alguma assombração naqueles caminhos, somente depois dessa confirmação ele deixaria de sair à noite. E não seria a Semana Santa que iria impedi-lo de ir até a casa de sua namorada. Em uma sexta-feira, a sexta-feira maior, Luiz saiu da casa dele. Naquela tarde, ainda estava cedo. O sol ainda não havia se posto. Ele chegou bem mais cedo na casa de sua namorada. E o motivo dele chegar cedo naquela tarde foi porque, ao sair de casa, ele olhou para o horizonte e avistou algumas nuvens escuras. O tempo estava prometendo chuva naquela tarde, ou pelo menos no início da noite. Durante a sua caminhada por aquela estrada, as nuvens começaram a ficar cada vez mais próximas e começou a chover. Luiz precisou correr um pouco até chegar na casa dos pais da namorada dele. Ele chegou até um pouco molhado naquele lugar e ficaram conversando, enquanto a roupa dele ia secando no corpo. Quando o sogro dele chegou, arrumou algumas roupas secas e emprestou para o Luiz vesti-las. Durante o jantar, a sogra do Luiz o aconselhou a passar a noite ali com eles. Ela o convidou para dormir na casa deles, porque até aquele momento a chuva ainda estava caindo lá fora. O sogro do Luiz também confirmou o convite e pediu para que ele ficasse naquela casa junto com eles naquela noite. O Luiz sorriu e agradeceu o convite e respondeu que mesmo após a meia-noite, quando a chuva parasse, ele iria embora, porque ele precisava levantar cedo para iniciar o serviço na fazenda. Foi então que o sogro dele disse para ele que aquilo não seria uma atitude muito correta. Era uma sexta-feira maior e estava chovendo, e lá fora estava muito escuro e não seria muito seguro para que o Luiz pudesse seguir sozinho pelaquela estrada de terra batida, agora cheia de lama, causada pela chuva que estava caindo naquele momento. Durante aquele tempo, a chuva diminuiu e já eram mais de 11 horas da noite. O Luiz se levantou e se despediu e disse que precisaria voltar para a casa dele, mesmo diante da insistência do sogro, da sogra e de sua namorada, para que ele continuasse com eles naquela casa. Luiz se negou a ficar e saiu sozinho no meio daquela escuridão. Quando Luiz estava mais ou menos a 2 quilômetros de distância para chegar até a fazenda onde ele morava, alguma coisa surgiu diante dele. Luiz começou a andar mais devagar. Um vulto abaixou e parecia que ele ficou sentado no meio da estrada, no meio do caminho por onde Luiz deveria passar. Luiz parou de caminhar e ficou olhando aquele vulto. Aquele ser não se mexia. Foi então que Luiz pegou algumas pedras e atirou no vulto, e o mesmo continuou imóvel naquele lugar, no meio daquela escuridão. Luiz esperou por alguns minutos. Ele não queria voltar, ele precisava passar por ali. Foi então que ele decidiu seguir em frente. No momento que o Luiz começou a caminhar, aquele ser ficou de pé. Era muito grande, e Luiz notou que aquele vulto tinha um rabo, um ser muito peludo. Os seus olhos eram assustadores e começou a brilhar. O ser roncava e começou a vir para cima do Luiz. Ele, no desespero, lembrou que estava levando consigo uma peixeira. Ele colocou a mão na cintura e puxou a sua faca e começou a lutar com aquele monstro assustador que surgiu ali na escuridão, no meio daquela estrada de terra, cercada por matos dos dois lados. Depois de alguns minutos de luta, Luiz percebeu que uma luz se acendeu. Havia uma casa ali perto. Algumas pessoas ouviram os barulhos e saíram segurando lampiões e vieram até aquele ponto da estrada para ver o que estava acontecendo. O Luiz estava caído. Ele se levantou, se aproximou das pessoas
e perguntou a elas: vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo que surgiu aqui no meio do caminho? E as pessoas responderam a ele: não, Luiz, nós não vimos nada. Vimos somente você que estava gritando sozinho aqui no meio da estrada, e gritava e tentava bater em alguém, mas não havia outra pessoa perto de você. Naquele momento, o Luiz ficou muito assustado. As pessoas perceberam e o convidaram para entrar um pouco na casa. Lá fizeram um café e serviram para ele depois de alguns minutos. Ao se recuperar do susto, Luiz saiu e foi embora sozinho. Daquele dia em diante, o Luiz sempre contava aquela história para as pessoas, e até hoje em dia ele continua falando para os seus netos tudo o que havia acontecido naquela noite. O Luiz ainda continua saindo sozinho durante a noite, mas ele não esconde de ninguém o medo que ele tem de encontrar novamente com aquela criatura sobrenatural no meio da escuridão. Boa noite a todos. Eu irei contar uma história bem antiga, no qual meu avô me contou quando eu passava um final de semana em sua casa. E foi mais ou menos assim. Chovia torrencialmente quando Gabriel chegou em sua casa no final da tarde. Ele até pensou ficar esperando no armazém do pequeno vilarejo onde estava, mas provavelmente aquele temporal que demonstrava muita força não iria se acalmar nem tão cedo, e o armazém já estava no seu horário de ser fechado, pois o proprietário sempre fechava o estabelecimento às 5 horas da tarde, e esse horário naquele dia já estava no seu limite. Outro fator que faria o proprietário fechar era a forte chuva que afugentava outros clientes. Não havia mais ninguém na rua naquele momento, e dentro do armazém estava somente o dono do comércio e Gabriel, que deixou seu cavalo amarrado no poste de luz lá do lado de fora. Então Gabriel vestiu a sua capa de chuva, pegou os mantimentos que havia comprado, colocou dentro de um saco plástico e em seguida saiu debaixo da forte chuva e montou em seu cavalo e seguiu lentamente o caminho de volta ao sítio onde morava. Ele sabia que sair correndo não iria solucionar o problema com a chuva. Mesmo vestido com capa e usando chapéu, não tinha como não se molhar naquela tempestade. A chuva caía com tanto vigor que ele só podia enxergar apenas alguns metros à sua frente, e era algo entre 3 ou 4 metros, nada mais além, e era visível que fazer o cavalo correr não seria uma atitude correta, pois embaixo da enxurrada na estrada poderia haver um buraco onde o cavalo certamente quebraria a sua pata. Antes de entrar em casa, o Gabriel levou o cavalo até o curral, tirou dele a sela e o cabresto e encheu o coxo de comida para alimentar os outros animais também. A chuva que ele enfrentou no caminho estava tão forte que lhe parecia ter molhado até os ossos. Naquele momento, Gabriel só pensava no banho quente e um prato de sopa bem apimentado para se aquecer, e depois pretendia cair na cama embaixo do cobertor e ficar escutando o barulho da chuva sobre o telhado. Aquele dia escureceu mais rápido lá em Nascente, um distrito da cidade de Araripina, no estado do Pernambuco. Os pais do Gabriel chegaram no distrito de Nascente no ano de 1950 e ali compraram um pequeno pedaço de terra e depois foram comprando as propriedades vizinhas e aumentando sua extensão. A economia daquele distrito sempre foi baseada no cultivo de milho e de mamona, e aquela família recém-chegada também teve êxito no trabalho, plantando e vendendo milho para os criadores de gados e para os produtores de enlatados. Gabriel era o mais velho dos 3 irmãos e o único que permaneceu no sítio trabalhando na lavoura. Um dos irmãos se tornou caminhoneiro e o outro mudou-se para o estado da Bahia e vive como comerciante. Quando criança e sem muita opção de diversão,
Eles ajudavam a mãe e a avó na produção de alimentos feitos com milho. Eles ralavam as espigas e enrolavam as pamonhas, que muitas das vezes eles mesmos saíam para vender aos vizinhos e nos vilarejos mais próximos de sua casa. E assim foram crescendo e aprendendo a valorizar o trabalho. Durante a noite, não saíam de casa e, sem luz elétrica e sem televisão, se reuniam ao redor da mesa na cozinha para escutar os programas de rádio. O Gabriel lembra como era difícil quando as pilhas enfraqueciam e não podiam utilizar o rádio, então só lhe restava ir mais cedo para a cama. Lembra também que nas noites que não tinha pilhas para o rádio, a sua avó começava a contar as histórias de assombração que ela mesma viu vagando pelo sertão. Ele não gostava de escutar aqueles causos, mas não tinha para onde ir. Lá fora estava escuro demais e não podia ir dormir antes do jantar. Então a sua avó aproveitava o momento para falar sobre as aparições fantasmagóricas. Todos já estavam cansados de ouvir aqueles contos, mas por respeito, deixavam aquela senhora repetir quantas vezes ela quisesse. Parecia até que aquilo era coisa da cabeça dela, mas se a intenção era assustar as crianças, com certeza ela conseguia. Uma história que não somente a avó do Gabriel contava, mas outros antigos moradores também conheciam, era de uma jovem noiva que no dia do seu casamento, o seu noivo foi atingido por um raio enquanto manuseava a manivela de um poço. Quando a noiva ficou sabendo daquele acidente fatal com seu amado, ela correu, pegou seu vestido de noiva, se vestiu com ele e em seguida foi até um paiol que era utilizado para guardar, além de instrumentos de trabalho, também eram rações, sementes e agrotóxicos. Diz a lenda que ela praticou o suicídio bebendo veneno e que o seu espírito sempre aparecia vestido de noiva durante os dias de chuva, procurando seu amado. Por isso a chuva naquela cidade é conhecida por algumas pessoas como as lágrimas da noiva. Dava dó de ver as crianças correrem para suas casas no primeiro sinal de chuva. E naquele dia de tempestade, o Gabriel havia terminado seu trabalho no sítio e estava claro que desde cedo que o tempo prometia chuva. Então ele se apressou em terminar mais cedo os seus afazeres e depois preparou seu cavalo, pegou a capa de chuva, tomou nota daquilo que queria comprar e seguiu até o pequeno armazém do vilarejo mais próximo de onde morava. Aquele comerciante sempre foi muito amigo das famílias dos sítios. Ele tinha uma caminhonete que fazia entrega dos alimentos aos moradores da zona rural, e por isso ele estava progredindo em seu negócio, porque os moradores distantes preferiam comprar ali pela facilidade de receber os seus alimentos e utensílios do lar em suas portas de casa. De vez em quando aquele comerciante levava embora alguns dos empregados lá dos sítios, após ficarem embriagados. Mas naquela tarde chuvosa, o Gabriel não podia esperar pela carona. Ele estava com seu cavalo e não o deixaria ali. Antes da chuva cair naquela região, haviam outras pessoas conversando e comprando no armazém. E como era de costume da maioria, no meio da conversa, alguém sempre falava na lenda da noiva, principalmente quando a chuva se aproximava. Muitos moradores não acreditavam naquele caso, até falavam sobre ele, mas sempre diziam que era somente uma história para assustar principalmente as crianças, e aquele assunto continuava sendo utilizado por alguns como uma forma de passar o tempo, mas sem dar muita importância para o mesmo. Nos primeiros pingos de chuva, as pessoas começaram a voltar para suas casas, pois todos esperavam um temporal, porque o céu havia se escurecido e a tarde parecia noite. Assustados, foram se retirando um após o outro, mas Gabriel ainda continuava no armazém comprando as suas coisas que precisava. A forte chuva estava se aproximando e fez cair a energia logo em seguida. O dono do armazém correu para acender algumas velas. A chuva chegou antes do Gabriel sair daquele lugar, então só lhe restava montar em seu cavalo
e seguiu seu caminho de volta. Mesmo sob o temporal que prometia ser muito longo, quando Gabriel já estava saindo, o seu amigo ainda gritou dizendo que ele estava voltando embaixo do choro da noiva. Houve um breve sorriso desconsolado e se despediram. Alguns minutos depois, o cavalo com a cabeça baixada iniciou sua caminhada, levando seu dono de volta ao lar. Após um trajeto que parecia interminável enquanto a chuva aumentava sua intensidade, chegaram no sítio, e depois que terminou os seus afazeres na parte de fora da casa, ele entrou, banhou-se na água quente, tomou um consistente prato de sopa de milho verde com abóbora e carne seca e em seguida foi para o seu quarto e deitou-se ouvindo o barulho da chuva no telhado. Já se aproximava das 10 horas da noite e nessas horas todos já estavam dormindo, exceto Gabriel, que parecia bastante incomodado com o barulho que vinha lá de fora. E não era somente o som da chuva. O barulho estranho havia começado na direção onde estava a cocheira dos animais. O jovem Gabriel, completamente sonolento, pensou até em se levantar e sair para dar uma espiada, mas ele pensou direitinho. Ele viu que poderia ser mesmo os animais agitados com a chuva e que estavam fazendo barulho. Aí ele pensou mais um pouco e viu que poderiam ser ladrões de gado, pois de repente o Gabriel escutou um gemido, como se fosse alguém chorando baixinho, e que passou em frente à sua janela do seu quarto. Mas o que seria aquilo, pensou ele? Quem estaria ali naquela hora andando debaixo daquela chuva? Sem respostas, o Gabriel se levantou e acendeu uma lamparina e foi caminhando lentamente do seu quarto até a cozinha. Enquanto continuava escutando aquele gemido de choro, que aparentemente era choro de uma criança ou de uma mulher, de repente ele começou a ouvir um barulho, como de uma pessoa caminhando e pisando em poças d'água. Mas subitamente, aquele barulho cessou e só o som da chuva continuava chegando até os seus ouvidos. Então Gabriel colocou a lamparina sobre o móvel para esconder do vento enquanto ficou parado diante da porta, pensando se deveria sair ou não para ver quem estava lá fora. A chuva continuava caindo muito forte e a luz do raio passava por debaixo da porta. O rapaz queria uma resposta, mas para isso ele precisava simplesmente abrir e sair para ver se realmente tinha alguém ali ou se era fruto da sua imaginação. Então ele abriu a porta e, ao mesmo tempo que a luz de um raio iluminou a casinha do poço lá no quintal da casa, ele viu uma mulher vestida com um vestido longo e branco. Então o seu corpo ficou como se estivesse congelado. Ele sentiu seus cabelos se arrepiarem quando se lembrou da história da noiva suicida. Então ele teve a certeza que era o espírito da noiva que estava ali no poço girando a manivela em plena noite chuvosa como aquela, e ao mesmo tempo em que suas pernas amoleciam, quando também ele perdia os sentidos. Foi aí que alguém segurou ele pelos braços enquanto gritava o seu nome. O Gabriel sentou no chão e, abrindo os olhos, viu que era o seu pai que o segurava, e com o som dos gritos, o restante da família veio correndo para ver o que estava acontecendo de fato. E no dia seguinte, ninguém sabia afirmar, nem mesmo o próprio Gabriel, se ele realmente havia visto a noiva na casinha do poço, ou se foi mesmo somente uma crise de sonambulismo enquanto ele tinha um terrível pesadelo. Mas a história permanece até os dias de hoje, na cidade de Nascente. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Leno, sou do bairro Cristo Redentor de Fortaleza, no Ceará. Pessoal, eu tenho mediunidade, mas eu não sou muito desenvolvido na área. Porém, eu já tenho visto muitas coisas que a grande maioria das pessoas não conhece, pois eu gostaria de compartilhar uma dessas experiências que eu tive com vocês. E o que eu irei contar foi algo que eu passei quando eu tinha apenas 12 anos de idade. Pois bem, sempre quando chegava as férias de verão, a minha família ia passar 15 dias em uma casa de praia.
Eu adorava essa época do ano, pois era sempre muito divertido. Na casa havia uma grande piscina e de quebra uma praia logo em frente para aproveitarmos. Já os adultos sempre iam encher a cara sentados na areia ou na beirada da piscina. Normalmente iam mais pessoas junto para passar um período com a gente lá na casa. Alguns amigos da família que aproveitavam e iam conosco naqueles momentos. Bons momentos que não duraram muito, se tornando um pesadelo. Já nos primeiros dias durante a noite, ficávamos brincando num parquinho que havia dentro do condomínio onde a casa ficava. Eu me lembro que estávamos por lá distraídos, quando do nada começamos a ouvir um barulho estranho. Um som vinha do fundo da casa. Ficamos em silêncio e percebemos que eram sons de passos que vinham do fundo de onde havia muito mato seco. Nós tínhamos certeza que alguma coisa estava andando ali no mato, pois aquele barulhinho assim de passos em cima das folhas e dos galhos secos. Na hora, chegamos a pensar que poderia ser o caseiro ou a caseira, pois lá no fundo havia uma casinha pequena para eles, onde eles ficavam mais tranquilos. Porém, um barulho não parava. Era como se andasse em círculos sem parar. Como toda criança é muito curiosa, decidimos então olhar para ver quem era. Mas quando chegamos próximo ao local que estava saindo o barulho, vimos que simplesmente não havia ninguém. Porém, o que mais nos deixou muito assustados é que, mesmo não havendo ninguém no pátio de trás da casa, o barulho continuava. Era como se ainda tivesse alguém lá. Naquele momento ficamos bem apavorados e saímos correndo de volta para o parquinho. Pouco tempo depois deixamos isso de lado. Nem falamos nada para ninguém sobre aquilo. Nessa época éramos 4 crianças. E sabe como são as crianças, né? Esquecem as coisas rapidamente. Enfim, a noite passou sem muitos problemas. E aí chegou o dia seguinte. Tudo estava correndo bem durante o dia. Porém, durante a noite, as coisas estranhas voltaram a acontecer. Nós 4 estávamos brincando na escadaria da casa. Então começamos a escutar alguém subindo a escada atrás de nós. E esperamos a tal pessoa que estava subindo nos alcançar. Mas aí ninguém apareceu. Ficamos parados por uns 30 segundos olhando um para a cara do outro. E aí subimos a escada correndo. Nós ficamos na porta que dava para a escada e de vez em quando escutávamos aqueles passos bem alto na escadaria. Eu me lembro que ficamos muito assustados com toda aquela situação. Já estávamos convencidos que havia algo errado naquela casa. Depois dessa situação, resolvemos então contar para os adultos. E é claro, que eles não acreditaram em nós. Então pedimos para que eles ficassem um pouco com a gente ali na porta da escada, para resolver isso e nos acalmar de uma vez por todas. Foi então que eles aceitaram ficar alguns minutos perto da escadaria, e com pouco tempo que eles ficaram ali, foi aí que veio o susto, pois eles testemunharam o mesmo que nós. Eles ficaram com um olhar assustado, enquanto ouviam o som daqueles passos violentos subindo as escadarias. Era como se alguém corresse em nossa direção. Naquele momento, todos ficaram confusos e assustados também. Na casa da praia, só tinha um dos irmãos de uma menina lá e outra criança, e o resto era tudo mulher. Aqueles passos pareciam de um homem correndo. Depois daquela situação estranha, onde todos que testemunharam os sons daqueles passos sinistros acabaram ficando inquietos e confusos, pois é uma reação comum dos adultos que costumam não acreditar em coisas sobrenaturais. Eles não deixaram que a gente fosse no quintal e nem no parquinho mais naquela noite, e todos ficaram na casa conversando sobre o assunto e tentando entender aquilo. Foi então que surgiu um grito que era de um dos meninos que estava na varanda. Ele apareceu de olhos arregalados nos chamando para irmos olhar para o mato seco no fundo da casa. Naquela vez, havia algo mais do que apenas os sons de passos. Fomos até a janela correndo e vimos uma silhueta negra andando vagarosamente.
fazendo aquele barulho de capim quebrado. E não foi apenas eu que vi, todos viram aquele vulto sinistro vagando do lado de fora. E nem preciso dizer que todos ficaram apavorados, inclusive os adultos. No dia seguinte, o único adulto homem que estava na casa resolveu ir falar com o caseiro sobre o assunto. Quando ele explicou toda a história, o caseiro teve uma reação muito estranha e começou a rir. Em seguida ele disse que aquilo já era normal por lá. Ele já havia se acostumado com aquela coisa vagando pela casa. Sabendo daquilo, todos ficaram ainda mais espantados. Enfim, durante o dia, tudo era normal na casa da praia. Dava até para esquecer aquelas coisas sobrenaturais que assombravam durante a noite. Mas era só perceber que o sol já estava se pondo e o céu começando a laranjar que aquele pavor voltava lentamente. Mais um dia se foi e uma noite de medo estaria por vir naquela casa horripilante. Mas teve uma dessas noites em particular que para mim foi a pior de todas e foi a mais marcante. Já nem se falava mais sobre assombrações na casa. Todos estavam curtindo na piscina. Eu já estava cansado do dia e falei para minha irmã que eu iria subir para tentar dormir um pouco. Ela falou que não iria dormir naquela hora. Então eu pedi para ela que pelo menos fosse subir comigo até o quarto, pois à noite eu tinha muito medo de subir sozinho. Ela foi e me deixou no quarto. Já eram mais ou menos 1 da manhã. Eu deitei e fui logo pegando no sono. Quando eu já estava quase dormindo, eu escutei o ferrolho da janela se mexer. Na hora eu cheguei a pensar que fosse alguém que havia ido no quarto, pois eu havia sentido mais uma presença comigo. Foi então que eu tirei os lençóis do meu rosto e olhei para a janela. E para minha grande surpresa, eu acabei vendo o ferrolho se mexendo sozinho e não havia ninguém na janela. Instantaneamente eu senti um frio na minha espinha. Eu fiquei congelado de tanto pavor. Me enrolei nos lençóis e fiquei de olhos arregalados olhando aquilo. Em seguida, a janela simplesmente abriu sozinha. Acho que eu nunca vou esquecer aquela cena. Foi apavorante. Era como se algo invisível estivesse a poucos metros de mim, abrindo aquela janela e mexendo sem parar. Então eu tive uma reação e eu comecei a rezar. Eu fiquei rezando para que aquilo acabasse logo e torcendo para que a minha irmã voltasse para poder dormir comigo. Passado um tempo, a minha irmã subiu e deitou do meu lado. Eu virei-me tremendo todo e abracei ela na cama. Só assim me acalmei. Ela chegou a estranhar minha reação e me perguntou o que havia acontecido, porém eu não quis contar, para ela não se assustar também, e falei que não havia sido nada. Enfim, eu havia conseguido dormir. Já na manhã seguinte, eu não aguentei e acabei contando tudo para todos o que havia acontecido comigo. Eles ficaram meio que assustados por conta de tudo que já haviam testemunhado naquela casa. Foi então que um dos adultos virou e disse que na noite anterior havia visto um vulto branco entrando nos quartos. Ele também não quis falar nada na ocasião, mas afirmou que observou aquela entidade. O espírito estava passando dos quartos para a cozinha e depois para a varanda. Aquela coisa ficou vagando pelos corredores da casa. Com medo estampado no olhar, ele disse que naquela hora ele só pensava em ir embora daquele lugar. E não foi apenas a gente que tivemos essa experiência assombrada, pois uma das meninas contou que acordou de madrugada e ao olhar pela janela, ela acabou vendo uma sombra negra sobre a piscina. Sem dúvidas, aquela casa de praia parecia mais uma casa de terror. Depois disso, ficamos um bom tempo sem ir até lá, e não era para menos. Nós temos coisa que jamais iremos esquecer, e esse foi o meu relato. E eu posso garantir que passamos dias assustadores naquele lugar, que durante o dia era um paraíso, mas durante a noite se tornava um inferno. Então fica aqui uma dúvida:
O que eram aquelas entidades que tomavam conta da casa durante as noites? E até hoje nunca descobrimos o que realmente eram aqueles vultos. Eu só posso afirmar que o que vivenciamos naquelas férias foram coisas que mexem com a minha cabeça até hoje. Existe uma casa na Serra do Rosário, em Sobral, no Ceará, que passou a ser chamada de assombrada e amaldiçoada. Em meio a uma paisagem maravilhosa, com riachos, nascentes e uma vegetação nativa, está uma casa simples, que muita gente diz ser sombria. Particularmente, quando eu vi pelas fotos e pelas imagens, eu achei que aquela casa da fazenda bem aconchegante, ao menos de longe não me passou a impressão de ser tão cheia de energia ruim, mas o seu passado e os relatos de antigos moradores da vizinhança dizem que eu estou completamente enganado, pois naquele local pessoas foram assassinadas e outras tiraram a própria vida, e os seus espíritos continuam no mesmo lugar. Mas não é só isso, pois tem uma surpresa, uma descoberta de um antigo morador que pode ser a resposta para tantas tragédias e manifestações. A casa de Sobral tem mais de 100 anos de idade e foi construída por um homem viciado em jogos, tão viciado que se reunia com outros homens com o mesmo vício e faziam apostas altas em dinheiro, tudo sempre com muita bebida. Quando soube que no distrito vizinho de Jordão haveria uma espécie de campeonato de baralho e que seria realizado na casa de um outro jogador compulsivo, viajou até lá para participar, levando consigo bastante dinheiro e a certeza de ser o melhor dos jogadores. Só que, para sua surpresa e decepção, haviam outros bem melhores do que ele, e a consequência foi que o jogador de Sobral acabou perdendo todo o seu dinheiro, ficando assim com uma dívida absurda. No desespero, usando a sua boa lábia, ele conseguiu convencer ao cobrador para que lhe desse uma revanche e que seria em sua casa em Sobral. Caso ganhasse, a dívida seria perdoada, mas se perdesse, pagaria tudo o que devia. E o desafio foi aceito, e a partida foi realizada alguns dias depois. Só que o jogador de Sobral acabou perdendo tudo novamente e ficou com uma dívida ainda maior. E é lógico que ele não tinha como pagar. Foi então que pediu ao adversário para que esperasse por ele, pois ele iria pegar o dinheiro no quarto. Ao voltar, ao invés do pagamento, trouxe a sua espingarda e atirou no peito do homem que não teve qualquer chance de defesa. Depois de ter a certeza de que o outro estava morto, ele acabou fugindo. A polícia passou um bom tempo procurando por ele, mas nunca conseguiram encontrá-lo. Mas mesmo assim, ele conseguiu vender a sua casa para José Gonçalves Pereira, que morou nela até a sua morte, deixando assim de herança para os seus filhos. Mas pelo que contam, desde aquela época já era possível ouvir passos pela casa e também presenciar o que eles chamam de visagem, ou seja, fantasma, provavelmente do jogador morto pelo antigo dono. Conta-se também que 2 rapazes teriam tirado a própria vida, se enforcando nessas peças que chamam de armador. Eu não sei para que isso serve, acredito que não seja específico para enforcamento, mas eu acho que pode ser para pendurar redes. Porém, existem algumas controvérsias sobre como, de fato, esses 2 lavradores teriam morrido, já que algumas pessoas chegam a dizer que teria na realidade sido um assassinato e que infelizmente eu não consegui encontrar o que teria acontecido e nenhum motivo para que os 2 tirassem a própria vida, se é que foi esse mesmo caso. O que é certo é que isso fez com que a energia da casa fosse aumentando muito, no caso a energia ruim, e depois chegando a ficar insuportável morar naquele local, exatamente por causa disso. Os descendentes de José Gonçalves
já não queriam mais a casa e a venderam mais uma vez. E o novo morador parece não ter sido avisado que estava comprando uma casa completamente assombrada, mas que não demorou muito para que descobrisse isso. Ele chegou a contar a um repórter os vários fantasmas e manifestações que presenciou, e tudo começou com o som de pés se arrastando em passos pesados durante a noite. E em uma madrugada, ele acordou com um homem mascando fumo e cuspindo pela casa. Ele também via muitos vultos e sombras circulando dentro e também do lado de fora. E isso acontecia a qualquer hora do dia. Ele percebeu que a coisa não tinha hora para acontecer. Quando em uma tarde, cerca das 16 horas, ele estava fazendo algumas tarefas no quintal e escutou alguém o chamando. "Ô de casa!", vindo provavelmente do portão. Mas quando olhou, não havia ninguém. É claro que a essa altura ele já sabia que dividia a sua casa com assombrações e foi procurar saber a história pregressa da casa e descobriu tudo, mas mesmo assim continuou vivendo ali. Só que teve uma coisa que fez com que ele saísse da casa de vez, e foi um tiro. É isso mesmo, um tiro. E quando ele estava se preparando para dormir, ele ouviu um tiro muito alto vindo de um cômodo. Esse cômodo ele chama de Casa do Caixão. É um quartinho separado da casa principal, onde guardava a farinha em uma grande caixa. O homem saiu correndo e assustado para ver o que foi aquele tiro. Achando que era uma pessoa, ele disse: "Pois dê outro." E na mesma hora, um outro tiro vindo sabe-se lá de onde, acabou pegando bem perto de onde ele estava. E mais uma vez, é claro, não tinha ninguém ali. Foi então que o homem viu que, além de ter assombração na casa, era algo ruim, e mais depressa acabou vendendo, sendo que dessa vez quem comprou foi o senhor Chico Bastos, para morar com seu irmão. E as noites dos dois não foram nada sossegadas, porque eram passos, vozes, batidas e coisas caindo e se quebrando, e muitos vultos que atravessavam de um quarto para o outro. Isso sem contar no ar pesado e frio o tempo todo. E olha que para uma casa ser fria bem no sertão do Ceará, é porque com certeza havia assombração. Os irmãos também ficaram sabendo das mortes na casa, mas tinham se mudado há pouco tempo, então decidiram ficar como estava e tentaram se acostumar a tocar a vida daquele jeito mesmo. Mas seria uma tarde bem comum que finalmente os irmãos iriam descobrir o porquê da casa onde moravam havia atraído tantas mortes e tantas assombrações. Muita gente acreditava que seria por causa de alguma botija que estaria enterrada no terreno. Para quem não é do Nordeste e não deve saber, botijas são potes de barro, onde antigamente eram colocadas moedas, joias, coisas de valor, pois os bancos estavam muito longe ou às vezes ainda nem existiam bancos. Então, essa era a maneira que os donos da casa tinham para proteger o seu patrimônio. As botijas são ímãs para fantasmas, porque geralmente os próprios donos permanecem na propriedade mesmo depois de mortos, para que ninguém mexesse no que é deles. Uma outra coisa que dava a certeza de ter uma botija era a presença da Mãe do Ouro, que pairava muitas vezes pela região. Mas enfim, parece que botija não tinha. Mas o senhor Chico achou uma outra coisa. Ele estava cavando nos fundos do terreno para construir uma fossa, quando encontrou um pote de barro. E aí, os olhinhos do senhor Chico brilharam. E não é que tinha mesmo uma botija? E pelo tamanho deveria ter bastante coisa. Mas quando colocou a mão dentro do pote para retirar o que tinha, nem moedas e nem joias. O que ele puxou foi um osso humano lá de dentro, e tinha muito mais. Até que por fim, quebrando o pote, foi encontrada uma ossada completa. Claro que aquilo o assustou bastante, mas os ossos acabaram ficando por ali mesmo no chão de terra, e tudo iria ficar somente
como um achado macabro. Lógico, se o filho do senhor Chico não tivesse contado na escola o que viu, o menino também contou para a pessoa certa, um professor de história, que ficou empolgadíssimo e imediatamente entrou em contato com o pessoal do museu e em pouco tempo a casa do senhor Chico estava lotada de gente do museu, repórteres e, é claro, cheio de policiais. E não foi muito difícil deduzir o que acontecia. Os historiadores já sabiam que se tratava de uma urna funerária e, pela forma como o cadáver foi colocado ali, eram restos mortais de um indígena. Os povos indígenas da região e de muitos outros lugares costumavam enterrar seus mortos longe de onde moram e eram colocados em umas urnas de barro, com os corpos completamente esquartejados. Eles já sabiam também que na serra, em meio à mata e bem escondidos, viveu há muito tempo o povo indígena Tapuia. Eles ficavam bem afastados, porque não queriam nenhum tipo de contato com os colonizadores. Mais tarde, foi comprovado por vários artefatos encontrados lá. Artefatos esses que foram destruídos por um trator. Respeito zero à história. Também é certo que haja muitos outros cadáveres no terreno, mas não foi possível ter a certeza disso, porque não há recursos para escavar e nem estudar. Uma casa foi construída em cima de um cemitério indígena, um campo santo, em um lugar sagrado, que perturbou aquelas almas que mostraram, através de tanta atividade sobrenatural e de tantas mortes e assombrações, que eles não aceitam a invasão em seu lugar de descanso. Hoje, ninguém mais mora na casa de Sobral, justamente por causa das assombrações. Ela não está abandonada, muito pelo contrário, ela está limpa e bem cuidada, pois os moradores apenas acharam que seria melhor assim,